Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Nós vamos agora às meditações do Catecismo Maior de Westminster. Hoje, pergunta 81. A pergunta é a seguinte: tem todos os crentes sempre a certeza de que estão no estado de graça e de que serão salvos? Segue a resposta. A certeza da graça e salvação, não sendo da essência da fé, crentes verdadeiros podem esperar muito tempo antes de consegui-la, e depois de gozar dela, podem sentir enfraquecida e interrompida essa certeza por muitas perturbações, pecados, tentações e deserções. Contudo, nunca são deixados sem uma tal presença e apoio do Espírito de Deus que os guarda de caírem em desespero absoluto. Nós temos, por exemplo, alguns salmos, como o Salmo 22, versículo 1, que nos remete a Cristo. De fato, é um salmo messiânico, nos remete à crucificação, mas ele também é um salmo que retrata uma expressão de algo que estava no coração de Davi. Ou seja, ainda que ele seja profético, nós podemos dizer que ele é tipológico, ou seja, ele, por meio da vida, da experiência de Davi, ali, então, ele anuncia algo futuro. E Davi, em certo momento de sua vida, exclamou diante de Deus: Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe de minha salvação as palavras de meu bramido? Então, Davi profeticamente proferiu essa palavra, mas ele sentiu esse desespero, esse desamparo, na verdade, por causa da situação em que se encontrava a sua vida. No Salmo 31, versículo 22, também encontramos o salmista dizendo, ainda Davi: eu disse na minha pressa, estou excluído da tua presença. Não obstante, ouviste a minha súplice voz quando clamei por teu socorro. Outro momento difícil da vida de Davi, mas o testemunho da graça divina que operou sobre ele. Também o Salmo 77, versículos 7 a 10, nos diz o seguinte: o salmista, o Salmo de Asaf, ele diz assim: rejeita o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? Então disse eu: isto é a minha aflição. Mudou-se a destra do Altíssimo? Então observe que o salmista teve um momento na sua vida, ou alguns momentos, em que ele sentiu desamparo. E assim levantou uma série de questões importantes para ele, mas ele viu que era a sua aflição, sua angústia, de forma que Deus vai mostrar também para ele que ele sempre esteve presente na vida de seu povo. Pois bem, por que isso acontece? Isso acontece porque a vida cristã, ela é uma jornada difícil, não é fácil. Se alguém disse para você que a vida cristã é só vitória, só coisas boas, é só se dar bem, é Deus curando, livrando e prosperando a tua vida, isso é mentira mesmo. Se você pegar de Gênesis a Apocalipse, você vai encontrar que a vida cristã é uma jornada difícil. Claro que o fato dela ser uma jornada difícil não anula também o fato de que Deus cuida, abençoa, sim. Mas a verdade é que é uma jornada difícil. Deus abençoa, Deus ouve nossas orações, Deus cura, Deus até faz a gente prosperar muitas vezes, Deus nos dá bênçãos graciosas, mas a jornada cristã, ela é uma jornada difícil. Inclusive, por quê? Por que ela é difícil? Porque estamos num mundo que jaz no maligno, né? E se estivéssemos no paraíso, seria uma só bênção, né? Mas estamos num mundo que jaz no maligno, portanto, não poderia ser diferente. A jornada cristã é uma jornada de tribulações, é uma jornada de vales sombrios, é uma jornada de montes frios, é uma jornada de angústias, de lutas, muitas vezes. Nós vemos isso em vários personagens da Bíblia e encontramos, como já disse, de Gênesis a Apocalipse, né? João, em Apocalipse, ele estava
exilado na ilha de Patmos por causa da palavra do Senhor. E as igrejas, as 7 igrejas que recebem o Apocalipse, elas são igrejas atribuladas, que estão passando por lutas, né? Então a vida cristã é marcada por lutas. E nessas lutas, às vezes o cristão tem a sensação de que não vai conseguir vencer, não vai conseguir superar, não vai conseguir ir até o fim, não vai conseguir perseverar. Às vezes o cristão tem aquela sensação de que, inclusive, Deus abandonou. Como nós vimos o salmista dizer, a ideia de que Deus meu, por que me desamparaste? Né? Sentindo-se fraco, sentindo-se demasiadamente incapaz, às vezes parece que Deus os deixou de lado. Então, isso acontece. Nós vamos encontrar, por exemplo, isso também em 2 Timóteo, num jovem pastor. Timóteo é um pastor que, inclusive, estava sendo pastoreado, ensinado, orientado por Paulo. Então, veja, um pastor muito bem acompanhado, realmente era um pastor pastoreado, não era um pastor abandonado, não. E ele teve lutas e dificuldades, angústias tais que em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo de 6 a 12, nos diz assim: por essa razão, pois, te admoesto, Paulo falando para Timóteo, que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Olha, ele estava fraquejando, ele já não estava animado, ele estava desmotivado, já não tinha, parece que, prazer em cumprir seu papel como pastor. Ele não estava bem, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia. Então ele estava se intimidando diante das tribulações, estava se acovardando diante das lutas, estava desanimando, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes de tempos eternos. Bom, até aí a gente já vê que Timóteo estava desanimado, não estava bem. Então, observe que um personagem da Bíblia é um pastor inclusive pastoreado por Paulo, mas que passou por momentos difíceis. Então, ele perdeu, talvez, convicções, talvez ele tenha perdido a certeza. Será que vale a pena lutar? Paulo está preso, estamos sendo perseguidos, será que vale a pena continuar? Será que realmente estamos crendo, né, de forma correta? Ele desanimou de alguma forma. Dúvidas devem ter aparecido no coração de Timóteo. Então isso acontece. Isso talvez tenha acontecido já com você, porque a certeza da salvação, aquela convicção de que o Senhor está conosco, que todas as convicções, né, que fazem parte de uma vida cristã em que nós estamos bem, nem sempre estarão presentes, porque nós temos dias maus. E o que acontece é que nesses momentos Deus graciosamente está conosco também, ainda está conosco. Uma das promessas do Senhor é exatamente essa. Então, apesar de tudo isso, Deus jamais abandona o seu povo. Lá em Hebreus capítulo 13, ele nos lembra uma promessa antiga de Deuteronômio capítulo 31. E então motiva os cristãos destinatários dessa carta a continuarem olhando para o Senhor. Ele diz: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Portanto, no momentos de lutas, Deus também está presente. Eu sei que às vezes a gente tem a sensação de solidão plena, e eu creio que todos os cristãos já em algum momento passaram por alguma angústia que levou a essa sensação de abandono ou de solidão. Mas o Senhor relembra, e é por isso, inclusive, que a ceia ela é um importante sacramento confirmatório que é celebrado dominicalmente para que a igreja seja fortalecida e continue sua jornada semanal firme no Senhor diante das lutas da vida, né? E nós vamos ver essa bênção, essa promessa do Senhor em outros textos também.
O Senhor disse para Jacó, em Gênesis 28, que estaria com ele, que continuaria, que cuidaria, que abençoaria sua vida numa jornada difícil que ele estava para trilhar, porque ele saiu fugido, né, da casa de seus pais por causa de Esaú, que queria matá-lo. Lá na frente, quando Josué tem um desafio muito grande de conduzir o povo a conquistar a terra de Canaã, Deus diz a mesma coisa: ser forte e corajoso, não temas, eu estou contigo. Veja que momentos difíceis em que possivelmente pensamos em desistir ou pensamos que não vamos conseguir, Deus vai reafirmando sua graça. Mateus 28:20, o Senhor Jesus disse que estaria e está conosco até a consumação do século, ou seja, Ele não abandona. Essa certeza ela é importante, ela é confortadora, mas nem sempre nós temos essa certeza no coração. E então, no tempo certo, quando muitas vezes desanimamos, as tentações, pecados, as lutas, as tribulações nos desanimam, Deus graciosamente no tempo certo vai reavivando o nosso coração por meio de sua palavra, por meio do seu Espírito. E aí vai reavivando certezas que são importantes para a vida do cristão. Certezas tais como que o Espírito de Deus está presente conosco. O cristão, quando é fortalecido pelo Senhor, uma das primeiras certezas é: o Senhor está conosco pelo seu Espírito. Ele disse isso, ele enviou o Consolador para estar com a igreja. Ele não vai nos deixar, ele não vai nos abandonar. As promessas divinas permanecem e se aplicam às nossas vidas. Às vezes a gente lê as promessas, né, aquela sensação de que essas promessas são para outros e não para nós. Então, pelo Espírito do Senhor, Deus fala ao nosso coração, reanima, e então nós lembramos que também somos herdeiros dessas promessas, e isso é importante para nos confortar. Também o fato de que Deus nos ajuda graciosamente e nos ajudará a perseverar até o fim. Paulo disse: eu sei que o Senhor vai guardar o meu depósito até o fim. Então, nós continuamos não pelas nossas forças, mas pelo reanimar das promessas do Senhor, de que o Senhor, Ele mesmo, providenciará isso. São promessas necessárias, né? O Pai ouve nossas orações pelos méritos de Cristo. Como é bom quando nós somos relembrados pelo Senhor de que o Pai está ouvindo as nossas orações. Muitas vezes a gente ora e aquela sensação de: será que o Senhor está ligando, está preocupado, está interessado em minhas orações? E então, quando o Senhor graciosamente fortalece nosso coração, uma das promessas muito importantes que confortam nossa vida é a certeza de que Ele está ouvindo, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de seu Filho, pelos méritos de Cristo Jesus. Que o sacrifício do Filho de Deus nos purifica de todo pecado. Olha, não foi por ouro ou prata, não foi por obras nossas, mas pelo sacrifício de Cristo, pelos méritos dele. Então reanima-te, segue em frente, não desiste. O Senhor permanece graciosamente com vocês, permanece graciosamente com a sua igreja, porque Cristo pagou o preço de uma vez por todas. Portanto, quem pode nos condenar quando Ele mesmo nos justificou graciosamente? Mas também que o Senhor cumprirá a promessa final, a promessa de que Jesus vai voltar. Promessa que todas as vezes que nós participamos da ceia, somos lembrados. Porque quando participamos da ceia, Paulo nos disse que nós anunciamos a morte do Senhor, portanto, a justificação, até que Ele venha. Portanto, o retorno e a ressurreição em Cristo Jesus. E a certeza de que todas as coisas colaboram para o bem dos que amam a Deus, até as lutas, os vales sombrios, as dificuldades, as angústias. Tudo colabora para o bem dos que amam a Deus, porque inclusive Deus santifica nossas vidas pelos momentos difíceis que nós passamos, uma vez que Ele nos quebranta e fala pela palavra e opera pelo Espírito em nosso coração, graciosamente. Então, às vezes nós podemos ter desânimos, perder a certeza de que as promessas de Deus continuam sobre nós, mas o Senhor restaura graciosamente por meio do seu Santo Espírito. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, bendito o Teu nome. Agradecemos porque o Senhor está conosco. Ajude-nos a perseverar na lembrança de tais promessas para que o nosso coração permaneça firme no Senhor todos os dias. Que o Senhor receba a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e tenha um bom dia.